Graça e paz a todos que participam. Que Deus esteja abençoando a nossa reunião hoje à tarde. Vamos inicialmente orar, depois nós damos continuidade. Senhor, nós te agradecemos por estarmos reunidos, ainda que virtualmente, mas certos de que o Senhor está conosco, nos abençoando. E nós te agradecemos pela tua palavra que nós vamos estudar, pedindo ao Senhor que ministre essa palavra aos nossos corações. Pedimos perdão para os nossos pecados e falhas, pedimos que o Senhor nos encha com a tua graça, com o teu Espírito, e que todas as limitações que nós temos sejam minimizadas agora pelo poder do teu Santo Espírito. Nós oramos pedindo por todos aqueles que participam e agradecemos a sua participação, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos dar início à leitura do texto. É Romanos 12, os versículos 6 e 8. Romanos 12, versículos 6, 7 e 8. O texto diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém. Nós estamos estudando essa carta aos Romanos e nós nos deparamos nesse texto aqui com os dons espirituais que Deus concede a cada crente para a edificação da igreja. São dons da graça do Senhor Jesus Cristo, dons espirituais que Deus nos dá, porque nós somos um só corpo em Cristo e todos os membros do corpo de Cristo têm um dom que é concedido para a edificação da igreja. Não há ninguém, nenhuma pessoa, única pessoa, que não tenha esses dons espirituais. Esses dons são dons da graça do Senhor para que a edificação da igreja se realize. E nós começamos a estudar e falamos rapidamente sobre esses dons, e a pedido dos irmãos nós vamos pormenorizar um pouco mais esses dons, começando agora com o dom de profecia, né? Mas antes nós vamos dar uma pincelada naquilo que nós já falamos sobre dons espirituais. O estudo dos dons espirituais aqui em Romanos, então, é um estudo muito importante para o corpo de Cristo. E algumas considerações gerais que nós queremos fazer é que há uma diferença entre os grupos, há uma diferença entre os grupos de dons que a Bíblia nos mostra. Há uma diferença entre os três grupos principais. Há os dons de Efésios 4, 11, que são chamados dons de ministração. Dons de ministração ou os dons de Efésios 4. Os dons de manifestação, que são os dons de 1 Coríntios 12. E os dons de motivação, que são estes que nós estamos estudando agora em Romanos 12, de 3 a 8. Esses dons são dons, então, diferentes uns dos outros, embora todos sirvam para o crescimento da igreja e para a edificação do corpo de Cristo. Nós temos aí, primeira consideração sobre os dons de ministração. O que são dons de ministração? São dons de liderança. E nós precisamos fazer a diferença aqui entre chamado geral e chamado específico.
todos os crentes são chamados por Deus para serem crentes. Ninguém é crente sem o chamado de Deus. O chamado de Deus é genérico, ele atinge a todas as pessoas que são chamadas pelo Evangelho, que atendem o chamado do Evangelho e que são salvas por Jesus Cristo. Todas essas pessoas, independente de época, independente de lugar, independente de gênero, são pessoas chamadas por Deus. Essas pessoas têm o chamado geral de Deus e elas são chamadas a ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo, salvas por Jesus Cristo e chamadas a exercer o dom de motivação que nós vamos falar daqui a pouco. Segundo chamado que nós encontramos é o chamado específico. Falamos do chamado geral para todos os crentes de todas as épocas, de todas as idades, de todas as condições, de ambos os gêneros, né? Do masculino ou feminino. Mas agora nós vamos falar chamado específico. O chamado específico é aquele que Deus vocaciona ou chama. Vocacionar e chamar é a mesma coisa. Que Deus vocaciona aqueles que são especificamente chamados para o ministério. Por exemplo, numa igreja nós temos um pastor. Às vezes temos 2 pastores, às vezes em algumas igrejas maiores temos 3 pastores, mas temos 100 membros, 200 membros, 500 membros, 1000 membros, né? Então, o chamado geral é para esses 1000 membros, inclusive os pastores. Mas o chamado específico é exclusivo dessas pessoas que são chamadas à liderança da igreja. Então, nesse chamado específico para a liderança da igreja, nós temos os chamados dons de ministração, que estão em Efésios 4:11. São dons de liderança na igreja. Não são todos os crentes que têm, e são apenas homens que recebem esses dons para liderar a igreja do Senhor. Então, são dádivas que o Senhor concede à igreja. O dom aqui não é o fato de ser pastor, ou mestre, ou apóstolo, ou evangelista, mas é a própria pessoa que Deus vocaciona, e Deus vocaciona essa pessoa e a entrega à igreja. Ele doa a pessoa à igreja para que a pessoa seja um dom ministerial na igreja. Não é apenas um tipo de trabalho que ela vai desempenhar, mas é a própria vida dela que é o dom ministerial, que compõe esse dom ministerial, seja de apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre. Então, Deus vocaciona pessoas e os entrega à igreja. Nós temos que ter essa consciência de que quando Deus chama um pastor e o entrega a uma igreja, Deus está entregando a pessoa à igreja, e o ministro é a pessoa. Não é apenas um dom que ele manifesta, mas é ele mesmo, inteiramente, o dom de ministração para a igreja. São dádivas do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. São pessoas que Deus dá à igreja. São domar, não é? A palavra grega é domar, que significa dádiva. É uma dádiva do próprio Deus à igreja. Então, essa dádiva do Senhor à igreja é o próprio pastor, é o próprio mestre, é o próprio evangelista, quem quer que seja que Deus esteja chamando para o ministério. Então, esses dons de ministração são pessoas, são chamadas especiais, como nós acabamos de dizer, né? Tem um chamado geral e o chamado específico. Chamados especiais de homens feitos por Deus, feitas essas chamadas por Deus para liderar a igreja. Então, isso são dons de ministração. Já os dons de manifestação e de motivação são diferentes. Há algumas diferenças. Por exemplo, eles são concedidos a todos os crentes. Né? Nós acabamos de dizer que os de ministração são concedidos a alguns homens. Os dons de manifestação são concedidos a todos os crentes, homens e mulheres, também em todas as épocas de todos os tempos. São capacitações que Deus dá para a sua obra. Então,
Deus dá essa capacitação, capacita uma pessoa a fazer uma coisa, capacita outra pessoa a fazer outra coisa. Deste modo, Deus capacita as pessoas a realizar a sua obra. E é deste modo também que nem todas as pessoas têm os dons, todos os dons. Cada um tem pelo menos um dom, mas nem todos têm mais de um ou mais de dois, ou todos os dons, porque são capacitações de Deus para a realização da sua obra. Terceiro, são capacitações chamadas carismas, ou são dons da graça de Deus. Diferente de domar, que é uma dádiva, um presente que Deus dá para a igreja, aqui são capacitações que Deus concede a pessoas, e essas pessoas participam da igreja, sendo instrumentos de abençoar a igreja. Esses dons da graça de Deus, portanto, são chamados carismas, e são para capacitação dos crentes para o trabalho na igreja do Senhor, de modo que todos os crentes têm pelo menos um dom de capacitação que permite que ele se envolva no ministério, que ele trabalhe na igreja, que ele promova a edificação da igreja para a glória de Deus. Então, agora, há algumas diferenças entre os dons de motivação e os dons de manifestação. Os dons de motivação podem ser desenvolvidos mais e mais. Ou seja, uma pessoa que tem um dom de motivação, vamos supor aqui, o de ensinar, ele pode desenvolver esse dom mais e mais por meio de treinamento. Ele tem o dom, mas ele pode crescer no uso desse dom, sendo treinado para abençoar as pessoas com esse dom. O trabalho realizado se torna cada vez mais eficiente, cada vez mais ele é capacitado a exercer esse dom. Já os dons de manifestação são dotações espirituais que não podem ser desenvolvidos, mas que são controlados para se evitar o mau uso. Vamos dar um exemplo aqui, o dom de cura. Ele não pode ser desenvolvido. A pessoa não vai curar mais e mais e mais na medida que desenvolve, mas ele pode ser mal usado, então ele deve ser vigiado. O próprio crente que tem esse dom, se tiver, ele deve utilizar, porque esse dom, além de não ser um dom que se desenvolva, ele pode não ser permanente. Ou seja, Deus dá esse dom de cura, esse dom de manifestação a pessoas na medida da utilidade e da necessidade desse dom. Vamos supor que não seja mais necessário o dom de cura, então essa pessoa não vai mais manifestar a cura na sua vida. Mas quando houver necessidade, Deus novamente lhe concede esse dom para uso imediato naquela circunstância. Deste modo, então, nós estamos vendo a primeira diferença entre dons de motivação e dons de manifestação. Uma segunda diferença, o dom de motivação é mais relacionado com a razão, com a inteligência, com a racionalidade. Ele é mais utilizado pela cabeça, né? Pela capacidade de raciocinar. Ele é um dom que serve à nossa lógica. Por isso é que Paulo está falando aqui no texto que o culto é racional. Que culto é racional? Culto é racional, é inteligente, é lógico, é da razão. O culto não é dominado pelas emoções, o culto é dominado pela razão. O Espírito Santo nos torna racionais e, apesar de ser espiritual, e deve ser espiritual, ele é, sobretudo, racional. Nós cultivamos a Deus e cultuamos a Deus com uma cabeça racionalmente, né? Nós sabemos o que estamos fazendo. Não somos dominados de qualquer modo para falar aquilo que não sabemos ou dizer aquilo que não pensamos. Somos chamados a cultuar racionalmente. Quanto mais inteligente é o culto, mais Deus é glorificado com a ação do Espírito Santo em nós. Então, esse dom de manifestação é dom da razão. Mas o dom de motivação é mais relacionado com... O dom de manifestação é mais relacionado com as emoções.
do que, às vezes, são confundidas com espiritualidade. Por exemplo, o dom de línguas, né? Quando há alguma manifestação em línguas, geralmente a gente vê muitas emoções sendo manifestas e até confusões são manifestas. Eu já tive presenciando que há uma verdadeira balbúrdia. Nós não entendemos nada, nem as próprias pessoas que estão ministrando o dom ali naquele momento são edificadas. De modo que os dons de manifestação podem ser utilizados de maneira irracional, às vezes, de maneira sensacional, de maneira sensual, de maneira não espiritual. Portanto, eles precisam de ser utilizados com racionalidade e com cuidado. É preciso ter cuidado com os dons espirituais. Por isso que Paulo chama a atenção também que é melhor você falar 5 palavras na própria língua do que 10.000 em línguas. Por quê? Porque quando eu falo na minha própria língua, eu estou raciocinando, eu estou pensando, eu estou sendo lógico, estou sendo racional. Então, nós temos essa diferença. Uma terceira diferença é que os dons de motivação, esses dons de Romanos, estão relacionados com a maturidade do crente. Quanto mais amadurecido um crente, mais ele se entrega a esses dons de Romanos 12. Por quê? Porque ele vai amadurecendo e percebendo que esses dons são serviço que se presta a Deus para a glória de Deus. Serviço que se presta a Deus para que Deus seja exaltado. E quanto mais serviço se presta a Deus, mais Deus é glorificado, mais Deus é exaltado. Por isso é um dom de motivação que se relaciona com crescimento espiritual. Quanto menos crescido é o crente espiritual, menos ele se presta a servir a Deus com os dons de motivação. Ele não tem a motivação adequada para servir a Deus conforme é necessário, com maturidade, com equilíbrio, com a razão, né? Então, ele não se aplica ao trabalho na igreja para a glória de Deus, ele se aplica muito mais aos dons de manifestação para a sua própria exaltação. Aliás, era isso que acontecia em Corinto. Eles usavam muitos dons de manifestação e usavam pouco os dons de motivação. Então, havia muita bagunça na igreja de Corinto. Paulo os chama de imaturos, de crentes carnais, exatamente porque eles não sabiam utilizar os dons espirituais. Já os dons de manifestação estão sujeitos ao uso desordenado, sem controle do Espírito Santo. Por isso é que Paulo fala aos Coríntios que esses dons são dotações do Espírito, que o Espírito dá a cada um conforme o Espírito quer. Ou seja, quem comanda não é o crente, mas é o Espírito Santo. Então, os dons são dados de acordo com as necessidades do corpo, com aquilo que o Espírito Santo quer que seja realizado. Então, essas manifestações espirituais que nós estamos vendo aqui, que vamos ver ainda um dia, se Deus permitir, na carta aos Coríntios, são manifestações, muitas vezes, de carnalidade. É possível usar os dons de manifestação sem carnalidade? É possível, desde que haja o genuíno do Espírito Santo. No capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo orienta como usar esses dons espirituais de manifestação sob o controle do Espírito Santo. E um dia nós vamos estudar isso, se Deus permitir. Quinta diferença. Os dons de motivação, esses de Romanos 12, são capacitações de uso constante. Ou seja, Deus dá essa capacitação e o crente vai usar isso constantemente. Não dá e tira, não é? Não é uma coisa assim que Deus dá temporariamente e tira, não. Essa capacitação vem com a conversão. Ela cresce, ela aumenta, ela reproduz, ela se desenvolve, mas ela não acaba. Pelo contrário, ela deve aumentar progressivamente na medida que o crente vai amadurecendo. São capacitações de uso constante,
de uso contínuo, fazem parte do caráter do crente, do seu modo de viver. Já os dons de manifestação de 1 Coríntios se manifestam em ocasiões imprevistas, quando há uma necessidade, conforme o Espírito Santo decide e toca no coração da pessoa que recebe esse dom para edificação. Portanto, nós temos essas 5 diferenças entre os dons de motivação, que é os que nós estamos estudando, e os dons de manifestação, que um dia nós ainda vamos estudar. Agora, o que pensar dos dons de motivação? Vamos falar um pouquinho sobre esses dons de motivação. Primeiro, eles são capacitações e tendências espirituais daqueles que estimulam, daquelas que estimulam, motivam e que orientam os crentes no sentido de trabalhar na obra do Senhor de maneira produtiva. Os crentes vão trabalhar na direção certa, no trabalho certo, com o sucesso, com a realização certa, né? O sucesso certo. Então, quando os crentes trabalham na direção certa, no trabalho certo, pelo poder do Espírito Santo manifestando seus dons espirituais de motivação, eles produzem uma obra que é glorificadora de Deus, que tem sucesso certo. E o sucesso aqui não é a exaltação do crente. O sucesso aqui é a manifestação da glória de Deus. O dom dá ao crente a convicção do trabalho que cada um deve fazer, que cada um pode fazer e que cada um precisa fazer. Então, quando o crente descobre o seu dom espiritual, o dom de motivação, ele vai fazer a coisa certa, no tempo certo, na direção certa, no lugar certo, para a glória certa. Então, esse é o dom de motivação. Cada crente tem pelo menos um dele, como nós já repetimos algumas vezes. Mas esses dons são também capacitações espirituais que Deus concede a cada um. Não é o mesmo que as capacidades naturais que a pessoa tenha, né? As inclinações pessoais. Por exemplo, música, por exemplo, culinária, por exemplo, oratória, né? Capacidade. Não são esses dons naturais que todas as pessoas que mesmo não crentes podem ter. Não é o mesmo que essas capacidades naturais, que são inclinações pessoais ou tendências que uma pessoa tem. São capacitações dadas para servir para pessoas salvas. Ou seja, os não salvos podem não manifestar nenhum tipo de marca como essas que os crentes manifestam. Quando nós nos convertemos, Deus nos dá essas capacitações com o Espírito Santo que vem para a nossa vida. E daí em diante, da conversão em diante, nós devemos desenvolver esses dons para a glória de Deus. Não devem ser confundidas essas capacitações com características do temperamento. Embora essas características do temperamento, quando controladas pelo Espírito Santo, possam servir de indicação quanto ao dom de motivação. Ou seja, quando nós temos capacitações naturais do nosso temperamento, elas podem servir de indicação para o trabalho que vai ser desenvolvido pelos dons de motivação. Ou seja, muitas vezes uma pessoa sanguínea, que tem facilidade de falar, que tem facilidade de se relacionar, que tem facilidade de estabelecer contato e comunhão com as pessoas, ela pode utilizar essas características que o crente ou o incrédulo possuem, né? Mas usarem isso para crescimento espiritual da igreja e para a glória de Deus, e isso pode ser uma indicação do dom espiritual que essa pessoa tenha. Não é o mesmo que ter um cargo na igreja, né? Nós sabemos que muitas vezes uma pessoa tem um cargo na igreja que
que não está relacionado de modo nenhum com o seu dom. Ter um cargo na igreja pode não ser aquilo que é ideal para uma pessoa que tenha dom espiritual. Por quê? Porque ela pode ter um cargo, vamos supor aí, de presidente e não ter o dom ministerial de presidir. Pode ter um dom diferente daquilo que é o cargo que ela ocupa. Portanto, não confundir dom espiritual com cargo na igreja, né? O trabalho na obra de Deus tem a ver muito mais com o dom de motivação do que com o cargo. Os cargos são temporários, mas os dons de motivação são permanentes. Tem a ver com a função no corpo de Cristo e não com o cargo que a pessoa possa desempenhar, com qualquer cargo que ela possa desempenhar. Então, nós precisamos descobrir o nosso dom por causa disso, né? Às vezes, não é o cargo que nós estamos desempenhando. E às vezes a pessoa não se dá bem no cargo exatamente porque ela não tem o dom de motivação que deveria ter para aquele cargo. Cada crente tem ao menos um desses dons. Eles são 7, que é um número perfeito, um número completo. Toda a igreja precisa destes 7 dons de pessoas capacitadas a desenvolver o seu trabalho, o seu ministério. Uma igreja, quando tem várias pessoas com esses dons, né, com pelo menos um em cada pessoa, ela é uma igreja que desenvolve um trabalho completo, um trabalho perfeito. Cada crente precisa desenvolver o seu próprio dom e desenvolver características dos outros dons, dos demais dons espirituais, para que ele possa se envolver mais e mais no trabalho do Senhor. O bom exercício dos dons de motivação, que nós estamos falando agora, está ligado diretamente ao dom, ao conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu vou conhecendo o meu próprio dom espiritual de motivação. E vou me entregando cada vez mais ao ministério que Deus concedeu a mim por meio desse dom de capacitação, esse dom de motivação. O profeta é aquele que prega a palavra de Deus. Como pregá-la sem conhecer a palavra de Deus? O servidor, aquele que tem um dom de ministério, serve em várias áreas da vida na igreja. Quais os princípios que ele deve obedecer somente se ele conhecer a palavra de Deus para realizar as coisas dentro dos princípios divinos? O ensinador ou o professor é aquele que ensina a palavra de Deus, necessita de conhecimento profundo da palavra de Deus para ministrar com segurança, para ensinar só aquilo que é certo na palavra de Deus. Já o exortador anima e aconselha as pessoas, mas ele precisa dar conselhos bíblicos, né? Ele dá conselhos que estão na palavra de Deus. Ele pode dar conselhos somente conselhos bíblicos. Nós nos lembramos agora de uma situação interessante que uma mulher que se dizia profetisa, que tinha o dom de exortação, segundo ela, exortou um rapaz que estava com problemas no casamento a deixar a sua esposa para casar com outra que iria também se divorciar para se casar com ele. Esse tipo de ensinamento é diabólico e não de Deus, mas ela estava falando em nome de Deus. Então, é necessário conhecer princípios bíblicos, porque o exortador ele vai ser utilizado por Deus de acordo com a palavra de Deus. Ele não vai dar conselhos fora daquilo que a Bíblia ensina. O contribuidor é aquele que contribui. Ele serve com os bens materiais,
Mas agora, como obter esses bens materiais? Quais os princípios bíblicos que regem a obtenção? Quais os padrões que ele deve utilizar para usar essa contribuição? Somente conhecendo os princípios da palavra de Deus, que ele pode fazer isso. O presidente lida com planos e com a execução desses planos e com a liderança. Mas como ele vai liderar sem conhecer os princípios da palavra de Deus? Né? Então, o misericordioso sempre serve com o seu coração, ajudando aqueles que sofrem. Ele tem que seguir princípios espirituais, porque ele vai necessitar discernimento espiritual para entregar aos necessitados aquilo que é fundamental. Então, todos eles estão relacionados ao conhecimento da palavra de Deus. Os 7 dons que eu mencionei aqui precisam conhecer a palavra de Deus. Desta maneira, então, nós vamos encontrar esta situação bem clara para nossa vida espiritual. Nós temos pastores mestres que têm o dever de ministrar à igreja. Meus irmãos, como nós temos tido falhas nesse ministério. Quão poucas pessoas conhecem sobre o seu dom, porque passam anos na igreja, 10, 15, 20, 30 anos, sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer os dons espirituais, sem saber nem que existem dons espirituais. Só conhecem dons espirituais, dom de línguas, dom de profecia. Mas a Bíblia tem esses dons espirituais de manifestação, de motivação, de ministração, que nós precisamos conhecer para que nós hajamos de acordo com aqueles dons que Deus nos deu. Nós só vamos ser produtivos quando ministrarmos segundo os dons que Deus nos deu. Não adianta querer fazer uma coisa para a qual Deus não nos deu esse dom. Então, nós podemos até fazer numa situação que não há ninguém para fazer, mas nunca será tão produtivo como aqueles que são feitos para quem tem os dons espirituais, aqueles que são feitos por quem tem o dom respectivo espiritual. Eu não estou querendo dizer que se eu não tiver um dom espiritual para algum ministério, eu não devo fazer outras coisas que me pedem. Eu devo fazer sim, mas eu vou ser muito mais produtivo naquele dom ministerial que o Senhor me concedeu. E aí, os pastores e mestres têm o dever de ministrar à igreja, visando o aperfeiçoamento dos crentes, treinamento e capacitação dos crentes para o desempenho do serviço que cada um já recebeu de Deus. Cada um já recebeu para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, quando você se converteu, se fizer 1 mês, 1 ano, 10 anos, 20 anos ou 30 anos, você já recebeu de Deus uma capacitação que precisa ser desenvolvida para que Deus seja glorificado no seu trabalho, no seu ministério. Portanto, isso depende do conhecimento do seu dom ministerial. O seu dom ministerial precisa ser conhecido. Tendo dito estas coisas, à guisa de introdução, nós vamos começar agora a falar sobre os dons espirituais. Os dons espirituais básicos, que são 7, os dons de motivação, não se esqueçam disso, que são 7, começa no relatório de Paulo com o dom de profecia. Nós vamos começar de algumas ideias erradas que nós temos sobre dons de profecia. A primeira ideia errada que nós temos é que ele seja predição do futuro. Não é. Não é predição do futuro. Nós estamos aqui agora estudando esse assunto, nós vamos ver que não tem nada a ver com predição do futuro. A ideia que o apóstolo Paulo nos dá é que esse dom é de consolação, de exortação, de ensino. É esse dom de profecia. Em muitas igrejas, chega a haver desprezo pela Bíblia,
porque tem pessoas que usam o dom de profecia errado e começam a profetizar coisas que vão acontecer no futuro erradamente. Começam a dizer profecias: oh, meu servo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, coisas que Deus não mandou a gente fazer na sua palavra. O que Deus ordenou na sua palavra é que nós estivéssemos usando o dom de profecia, quem tem naturalmente esse dom, para ensino, exortação e consolação da igreja, para crescimento da igreja. Muitas igrejas chegam a desprezar a Bíblia por causa de algum, entre aspas, profeta que tem nessa igreja. Vivem correndo atrás dos que se dizem profetas, como eu já presenciei muitos casos quando a gente vai em algumas igrejas aí e percebe que a palavra de Deus é substituída por alguém que se diz profeta, mas que realmente não é. Segundo, então, a primeira ideia errada é a predição do futuro. Segundo, predições absurdas. Deus não nos dá o dom de profecia para nos confundir. Deus dá o dom de profecia para nos edificar. O dom de profecia, em muitas igrejas, é usado, algumas igrejas que eu já vi, é usado para edificação da igreja. Né? Então, predições absurdas que contrariam a palavra de Deus, como essa que eu citei agora há pouco, da mulher que mandou o rapaz divorciar porque ele ia se casar com uma pessoa que estava para divorciar, constituir um novo casal, que um era feito para o outro. Então, essas previsões e predições absurdas que contrariam a palavra de Deus e que são levadas, que não são levadas em consideração. Então, desculpe, meu guia caiu aqui. Então, essa situação é uma predição absurda. E essa situação de predição absurda é clara. Por quê? Porque ela contraria a palavra de Deus, que não é levada em consideração por esses profetas. A Bíblia, meus irmãos, é a única revelação escrita de Deus. Não há novas revelações. A Bíblia foi encerrada. Não pode acrescentar nela um J ou um tio. Não se pode tirar nem pôr nada na Bíblia, porque ela já está completa. E há um castigo para aqueles que fizerem isso, para aqueles que tomarem essa atitude de acrescentar um J ou um tio à palavra do Senhor. A única revelação escrita de Deus é a Bíblia. É a única regra de fé e conduta. É a revelação completa de Deus. É a palavra inspirada. É uma autoridade absoluta e infalível. Se você quer ser um bom conselheiro, se você quer exercer um dom de profecia, ensinando, ministrando ao coração das pessoas, abençoando pessoas com a palavra do Senhor, você deve estudar bastante esta palavra, porque ela é infalível e absoluta. Mas nós precisamos eliminar uma confusão. Há uma confusão que é feita também nesses casos. É uma confusão que nós vamos tratar agora, que queremos eliminar. Não há ligação entre o profeta do Velho Testamento e o dom de profecia de Romanos 12. Nem ligação entre o profeta dos dons de ministração de Efésios 4 com os dons de Romanos 8. Então, os dons de profecia, de profeta do Velho Testamento e o dom de profeta de Efésios 4, que é um dom de ministração, um dom de liderança, não são semelhantes ao dom de profecia que nós estamos estudando em Romanos 12. Por quê? Porque o profeta do Velho Testamento e o profeta do Novo Testamento de Efésios 4, que não é o dom de profecia, mas é o dom de profeta, são dons de liderança com chamada divina especial. Nós já falamos sobre chamada divina geral e chamada divina especial. O profeta do Velho Testamento era chamado exclusivamente por Deus, e a sua palavra era palavra infalível, era palavra de Deus.
o profeta dos dons de ministração de Efésios 4 também é chamado especial por Deus. E embora ele não receba ministração mais especial no sentido de ter novas revelações, mas ele usa a Bíblia como revelação bastante completa, com cabal, definitiva do Senhor. Ele usa a Bíblia com poder e autoridade. Então, essas duas situações, profeta de Efésios 4 e o profeta do Velho Testamento, não são semelhantes ao dom de profecia de Romanos 12. Porque o profeta do Velho Testamento e o dom de ministração de profeta do Novo Testamento são dons especiais de liderança e com chamada específica, divina, especial para cada um. Não é uma chamada geral, não é chamada para todos os crentes. Segundo, porque os profetas do Velho Testamento falaram por revelação divina, inspiração divina. Por meio deles, Deus deu a palavra e escreveu a palavra, a Bíblia. Isto se deu também com os autores do Novo Testamento, não é? Os autores do Novo Testamento que tinham o dom de profeta também escreveram a palavra do Senhor. Depois que a palavra de Deus se tornou completa, não há mais profeta no sentido de novas revelações, nova palavra de Deus. A palavra de Deus é única, definitiva, cabal, completa, não há necessidade de mais acréscimos. Então, depois que os profetas do Novo Testamento faleceram, aqueles que receberam a palavra do Senhor, o profeta do Novo Testamento agora, ele apenas ministra a palavra do Senhor que já está escrita. Ele ministra sobre ela, mas ele é chamado especificamente para isso. Terceiro, os profetas que têm dom de profecia de hoje, né, foram orientados por Deus para falar com base na revelação escrita. Então, quem tem o dom de profecia de Romanos 12 vai sempre falar de Deus, mas com base na revelação escrita. E sabendo que é um dom que Deus concedeu a crentes, não é um dom de liderança. O dom de liderança é dado a chamados específicos, a crentes que foram chamados especialmente para serem profetas. E então o dom de liderança de Efésios 4 é também para uso da Bíblia, mas depende de um chamado específico de Deus. O dom de Romanos é para todos os crentes, é para qualquer crente que tenha recebido esse dom na sua conversão, no chamado global, no chamado geral de Deus. E não podem falar senão com base na Escritura. Eles não têm autorização de Deus para falar qualquer coisa a não ser com base nas Escrituras. Podem falar somente aquilo que a Escritura diz. Não podem acrescentar um J ou um tio à palavra de Deus. Tudo que falam deve ser conferido com a Bíblia. Então, a pessoa que tem esse dom de profecia de Romanos 12 pode ser homem ou mulher, pode falar, né, nas reuniões, nos pequenos grupos, podem falar até orientados nas escolas dominicais por meio deste dom que é dado por Deus a crentes, sempre com base na palavra de Deus. Aquele que tem o dom de profecia de Romanos 12 fala sempre e somente de acordo com a palavra de Deus. Quarto, seu ministério de quem tem o dom de profecia de Romanos 12, é de servir a igreja local. Servir a igreja local. Ou a pequenos grupos, na EBD, em casas, para trazer edificação, exortação e consolação. Então, são os erros que nós precisamos desfazer, né? Eliminando essa confusão que existe, às vezes, em alguns meios
e que tornam difíceis as aplicações desses dons. Definindo agora o dom de profecia. Nós já estamos com 45 minutos e nós vamos dar oportunidade agora, porque o dom de profecia vai ocupar bastante tempo. Então, nós vamos falar sobre esse dom de profecia na próxima semana. O dom de profecia, o dom de ensinar, o dom, nós vamos falar sobre todos os dons, cada um deles. O ministério, né? O dom de ensino, o dom de contribuição, o dom de exortação, o dom de presidência, o dom de misericórdia. Nós vamos falar sobre cada um deles, mas agora nós vamos dar oportunidade a quem quiser fazer perguntas sobre esses assuntos que foram ministrados hoje, nesta oportunidade. Então, nós vamos encerrar a nossa gravação para podermos continuar conversando com os irmãos.